Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live, nessa noite, segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Estamos aqui com nossos irmãos, pastores, colegas no Ministério da Palavra, Dr. Heber Carlos de Campos, meu professor, meu chefe eternamente e de muitos anos, e também com o nosso irmão, colega, professor Francisco Macena. Dr. Heber já é figurinha carimbada aqui nas nossas lives, sempre presente conosco, e o professor Francisco Macena é pastor presbiteriano já há alguns anos, desde 2008, e desde 2009 na Igreja Presbiteriana do Cambeba, lá em Fortaleza, no Ceará. Ô, lugar bom, hein? Ele ajuda na educação teológica na Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente no Seminário Teológico do Nordeste, lá em Teresina, não é isso, Macena? Teresina. E também auxilia-nos aqui nas salas de aula do Andrew Jumper, já cursou ou deu um curso junto com o professor Heber. Macena foi nosso aluno no mestrado, excelente aluno, e hoje é também aluno do nosso doutorado em ministério. Você está nessa turma, nessa classe agora, Macena, dessa semana? Não, nessa não, porque eu consegui ganhar terreno aí nesses dias, então só falta 2 módulos para terminar. Tá acabando, que joia. Mas Macena é aluno do nosso doutorado em ministério. Chefe, dê aí o seu boa noite para os nossos ouvintes aqui nas mídias sociais do Andrew Jumper. Irmãos de todas as tribos, línguas e nações, né, de todas as formações teológicas, muito boa noite a vocês, e é um prazer estar aqui com vocês nesta noite para compartilhar alguma coisa da doutrina basilar da fé cristã, que se chama doutrina da revelação. Boa noite a todos. Dê o seu boa noite, Macena. Eu quero cumprimentar o Dr. Mauro pelo convite também que me foi feito, já agradecendo. Cumprimentar o Dr. Heber Campos, meu professor, mentor também, e sou muito grato por poder participar desse momento, e agradecer a Deus já pelas pessoas que estão aqui interagindo pelo chat. Espero que seja um tempo proveitoso e abençoador para todos nós. Muito bom. E o nosso tema hoje é a doutrina da revelação. Doutrina da revelação. A gente vai saber um pouquinho, aprender um pouquinho o que é uma doutrina e por que é importante uma doutrina ou a doutrina da revelação. Nossos professores vão falar a esse respeito e no final nós vamos indicar alguma bibliografia sobre isso. E enquanto o pessoal está chegando aí para ouvir a conversa dessa noite, queria convidá-los para, primeiro, inscrever-se no canal do YouTube, se você está assistindo aí no YouTube. Inscreva-se no canal, deixa o like aí na transmissão, clica no sininho, porque aí da próxima vez que a gente entrar online, você vai ser lembrado pelo próprio YouTube que nós estamos online, tanto na segunda-feira quanto nas quartas-feiras, tá bom? Então, isso são coisas importantes. Se você está aí no Facebook, deixa o like, segue a nossa página, e é interessante, gente, é importante isso, porque você faz com esses simples passos, você ajuda a que mais pessoas ouçam essa live, conheçam a mensagem do Evangelho, conheçam a doutrina cristã, conheçam a doutrina reformada. Então, são coisas que você pode fazer, nas quais você pode nos ajudar. Quando terminar a nossa live, vai dar um passeio ali na nossa página, e aí você vai conhecer os cursos do Andrew Jumper, e você vai ter a oportunidade também de conhecer a revista Fides Reformata,
nossa revista teológica, 25 anos, mais de 25 anos de artigos acadêmicos publicados ininterruptamente e com temas como a própria doutrina da revelação aí sendo explorados nos artigos acadêmicos e pastorais que a gente publica na Fides Reformada. Fica o nosso convite, é um conteúdo gratuito que você tem pleno acesso, pode fazer pesquisa, pode baixar os PDFs e você vai ter excelente material teológico aí nas suas mãos, tá bom? Faça isso. E eu já vou adiantar uma coisa aqui importantíssima. No finalzinho, eu vou falar sobre cursos do Andrew Jumper, que a partir do ano que vem estarão numa nova modalidade, inclusive o nosso Magister Divinitatis, o mestrado em divindade. Então, fica atento. Lembra, coloca aí as suas perguntas também no chat e à medida em que desenvolvermos o nosso tema, pode ser que a gente chegue aí na sua pergunta e responda. Então, ficam aí os nossos convites e sem mais delongas, agora vamos caminhar para a nossa conversa da noite. Nosso tema de hoje é esse, né? A doutrina da revelação. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para todo mundo ver o tema. Doutrina da revelação. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para os nossos convidados de hoje é relacionada assim ao básico do básico, vai? Por que uma doutrina? Tem gente que não entende. Aliás, eu já ouvi muito essa expressão. Pessoas dizendo assim, porque eu não prego doutrina. Por que nós precisamos de uma doutrina? E por que nós precisamos de uma doutrina da revelação? Está aí aberto o nosso bate-papo, colegas. Por favor, apresentem aí essas questões. A palavra grega didaskalia, ou didascalia, ela é traduzida na Bíblia como ensino ou doutrina. Depende do gosto do tradutor. Mas uma doutrina é uma formulação obedecendo ao ensino geral das Escrituras sobre um determinado assunto. É o ensino de Jesus ou o ensino da Escritura sobre um ponto específico. No caso nosso hoje, é o ensino sobre a revelação. Então, nós vamos gastar uma hora e pouco, trabalhando alguns aspectos disto. Mas é necessário o estabelecimento de uma doutrina, isto é, você colocar de forma organizada, de forma até sistemática, se você preferir, um assunto de tal forma que, olhando o conteúdo geral da Escritura, você possa ver o que a Escritura diz sobre esse material, sobre esse assunto. Isso que eu costumo chamar de tota Escritura. Ou seja, nós temos que estudar a Escritura toda sobre um determinado assunto para que nós não tenhamos opiniões divergentes. Então, é importante que nós tenhamos o princípio não somente da sola Escritura, ou seja, nada mais do que a Escritura, e também o princípio da totalidade da Escritura. Quando você formula uma doutrina, não adianta você formular uma doutrina pensando um texto, pensando um verso, e trabalhar só com aquilo, e ignorar o resto da Escritura. Então, para estabelecer uma doutrina, você tem que olhar a Escritura como um todo, em conjunto. Basicamente é isso. Ok. Professor Macena, alguma... O Dr. Heber já fez a definição mais básica e completa do assunto. Eu só acrescentaria mais dois aspectos que diz respeito à ingenuidade de muitas vezes se pensar que nós podemos falar da Bíblia sem ter pressupostos. Ou falar de Jesus Cristo, né?
sem doutrina. Isso, falar de Jesus Cristo sem pressupostos doutrinários, o que é uma absoluta ingenuidade. A pessoa diz, eu prego Cristo, eu não prego doutrina. Isso é uma ingenuidade porque nós temos os nossos pressupostos que são abordados em uma disciplina específica da teologia sistemática, que são os prolegômenos, onde entram os métodos, muitas vezes usados, os métodos dedutivos, os métodos indutivos, para se chegar a um determinado conhecimento da escritura toda, ou de parte da escritura. Enfim, doutrina tem a ver com imprimir certa racionalidade em nosso discurso, a fim de explicitar o que a Bíblia diz acerca de um determinado tema ou assunto, e ninguém escapa disso. Ok, então vamos lá. E por que uma doutrina da revelação? O que isso significa? O que é esse tema que a gente está trabalhando aqui hoje à noite? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de dizer, ligado à pergunta anterior, o que vai determinar como é que você elabora uma doutrina é a sua hermenêutica. São as regras que você usa de interpretação. Por exemplo, você pode dizer que você mesmo olha a escritura como um todo e ensina tal e tal ponto. Eu olho a escritura sobre um ponto e nós dois olhamos o mesmo texto bíblico, os mesmos textos bíblicos. Mas há uma diferença no resultado da nossa pesquisa, minha e sua. Por quê? Por causa de hermenêutica. Então, isso é importante. A aula não é sobre hermenêutica hoje, o assunto não é hermenêutica, mas só para lembrar você que você precisa ter as regras mais exatas não, as melhores regras de interpretação para que você chegue a uma conclusão saudável, que esteja em harmonia com toda a Escritura. Por que revelação? Eu acho porque revelação determina tudo o que você vai conhecer posteriormente sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a redenção, sobre a antropologia, sobre a depravação, etc, etc, etc. Então, como você entende revelação de Deus vai determinar o que você crê no restante das doutrinas. Talvez uma outra pergunta mais tarde venha trabalhar com isso aqui. Mas é importante que nós tenhamos um estudo elaborado da doutrina da revelação, a fim de que erros maiores não venham atingir a Igreja de Deus neste nosso tempo de tanta vacilação teológica. Muito bom. Marcena, alguma coisa? Eu só destacaria que a importância da doutrina da revelação no ambiente cristão se configura especificamente hoje, quando muitas vezes as palavras elas ganham sentido em ciências diferentes. Por exemplo, quando a gente vai para dentro da sociologia da religião, por exemplo, do céu sagrado, um tipo de texto como esse, ou na fenomenologia da religião, o termo dogma, o termo doutrina, o termo revelação, muitas vezes é usado como uma forma, vamos assim dizer, letrada dos homens expressarem a sua religião. E quando a gente olha para a doutrina da Escritura Sagrada sobre a revelação, o que nós podemos dizer de forma muito limpa, clara e simples é que o próprio Deus se revela, ele mesmo é que se revela. Então, a doutrina não revelação bíblica, não é antropologia, como o Bultmann dizia, não é uma mensagem para o homem, é a mensagem teocêntrica, embora atinja o homem, mas é palavra de Deus, é mensagem de Deus, é o próprio Deus se dando a conhecer. Ok, muito bom. Para essa segunda pergunta, eu vou introduzi-la aqui com a seguinte ideia, o seguinte pensamento. E se seria possível ao homem conhecer a Deus se Deus não tivesse
mostrado a si mesmo, se Deus não tivesse revelado a si mesmo? Qual a importância dessa doutrina e da orientação que nós temos com relação a ela dentro da nossa teologia, da teologia cristã? Como é que a gente entende isso? Eu não creio que seja possível você elaborar uma teologia cristã sem Bíblia. Tá? Pelo menos não uma teologia sadia, porque teologia qualquer um faz. É só você abrir a Bíblia, por exemplo, e começar a explicar algum texto e está fazendo teologia. A palavra doutrina, ela pode ser sinônimo de revelação. Teologia, não. Doutrina é de Deus. Doutrina está afirmada na Escritura Sagrada. Teologia é como eu entendo aquilo que está na doutrina de Deus, registrado na Escritura Sagrada. Então, eu não sei se entendi a pergunta, Mauro, eu não vejo como fazer teologia ou como elaborar uma doutrina de uma forma sistemática sem que nós tenhamos uma visão de conjunto das coisas. Tá? Isso que é importante. Eu sou professor de sistemática e isso eu insisto muito com os meus alunos, porque a Bíblia, alguém já disse com propriedade, embora seja vergonhoso, a Bíblia é a mãe das heresias. Todo mundo cita a Bíblia para puxar a brasa para sua sardinha. Até o Satanás citava a Bíblia, não é? Então, o modo como você olha a Escritura, o modo como você olha a Bíblia, o modo como você entende a inspiração da Escritura, determina toda a sua teologia cristã. Por exemplo, liberais não creem na Escritura como sendo palavra de Deus, como sendo inspirada toda, na sua totalidade por Deus, não sendo autoridade plena de norma, de regra, de fé e prática, eles não creem nisso. Por isso que a doutrina da revelação tem uma importância muito pequena no espectro teológico deles. Assim, também os neoliberais, assim também os neo-ortodoxos e assim por diante. A briga é nossa, os chamados reformados e os chamados ortodoxos, em cima da doutrina da revelação. Você tem uma doutrina da revelação sadia, com toda a probabilidade o resto será sadio. Isso, eu gosto de abordar esse assunto, meus irmãos, meus amigos, caros doutores, considerando o seguinte, que quando você tem uma doutrina e tira o significado dela, o que é que você põe no lugar? Então, quando a gente fala da teologia cristã, a revelação especial, nós estamos dizendo que Deus mesmo se revela, e ele se revela na natureza. Essa revelação é incompleta, e ele, de forma especial, se revela de forma progressiva até chegar no ápice, que é o seu Filho. Tudo bem, essa é a nossa visão, vamos assim dizer, clássica, tradicional. No entanto, devido às luzes, vamos assim dizer, do iluminismo, a gente precisa sucumbir aos poderes da crítica. Então, o que é que eu vou colocar no lugar? A experiência religiosa, que era, por exemplo, a ideia do Schleiermacher, o que eu vou colocar no lugar? O racionalismo tão próprio dos socinianos, ou seja, os milagres são varridos da Escritura e só sobra a ética, só sobra a moral da Escritura. Então, quando a gente pensa no espectro da teologia cristã e quando a gente pensa no espectro da importância dessa doutrina, é porque ela determina exatamente esse norte, como o doutor Heber acabou de expor. Se eu tiro o sentido doutrinário clássico da teologia da revelação, da doutrina bíblica da revelação, eu vou colocar o homem no lugar, ou os seus sentimentos, ou a sua razão, ou a sua tradição, ou a sua experiência religiosa. Agora, vamos lá. Quando a gente está falando aqui de revelação e
doutrina da revelação, a gente está falando de um ponto de vista histórico, né, no qual nós, igreja, temos um livro, não é? Nós temos um registro. Então, a gente associa muito a revelação de Deus à própria Bíblia. Agora, houve tempo na história, e talvez boa parte do tempo na história, em que ninguém tinha uma Bíblia. Não havia escritura, né? Ainda não tinha escrituração da revelação. Então, a pergunta ou a questão é: hoje a gente tem um ponto de vista no qual eu tenho Bíblia e tenho Escritura. O próprio autor de Hebreus começa o livro dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou no Filho, né? Essa que é a expressãozinha lá na língua grega, né? O Filho é a palavra ali no texto de Hebreus, né? A pergunta é: como é que a gente explica, então, os chamados modos de revelação usados por Deus? E como é que a gente chega nesse ponto em que agora a gente diz: ok, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho a Escritura? Vai, Marcelo. Pois é, o nosso chefe escreveu o segundo livro dele, que foi publicado pela Editora Fiel, inteiro sobre esse assunto. Então, só para a gente ter uma ideia, um livro inteiro, né, é necessário para explicar essa questão. Mas eu gosto desse roteiro ou desse mapa mental, né, que o Dr. Heber cria para a gente no seu livro, porque ele elabora primeiro a questão das teofanias, onde Deus se revela de maneira imediata, então não tem meio. Deus mesmo fala diretamente com aquele a quem é o receptor da revelação, aquele a quem ele quer entregar a sua palavra. Então, nesse sentido, você tem vários exemplos, né, de teofanias. Eu estou trabalhando com um exemplo de teofania agora em Levítico, que é exatamente a nuvem pairando sobre o tabernáculo, e à medida que eu vou expondo o Levítico, preciso considerar o poder dessa teofania na literatura de Levítico. Quem pode se aproximar do tabernáculo? Ninguém pode se aproximar de lá se não for purificado pelo sangue, e se não oferecer o devido sacrifício. Então, você tem as teofanias, as profecias, já é um nível diferente de revelação, porém não de menor importância e autoridade, mas a qualificação é mais para o nível da subjetividade, porque Deus fala ao coração daquele que ele quer trazer a sua revelação, e às vezes até num estado não tão consciente, como por exemplo por meio de visões ou por meio de sonhos mais especificamente. E aí a sugestão é uma sugestão mais interna. Uma outra qualificação que o Dr. Heber coloca sobre os meios da revelação é a operação concursiva ou orgânica, né, como a gente entende no mundo reformado, acerca da teologia da revelação, o modo de inspiração, no sentido de que assim como, por exemplo, como nossa confissão de fé fala, Deus decreta o pecado, mas não tira a liberdade das criaturas, de tal forma que ele, o próprio Deus, não é o autor do pecado. Então, da mesma forma também, na revelação, onde os seres humanos estão conscientes, por exemplo, Lucas, quando está registrando Atos, ou Lucas Atos, ele está plenamente consciente, porém, de maneira concursiva, concursos, ou com e em, o Espírito Santo está comandando todo o processo. E nós podemos assim dizer, o último grau, vamos assim dizer, não de autoridade, mas o grau máximo da revelação é quando o Filho de Deus se encarna. Aí sim não há mais meios, ou não há mais nenhum tipo de sonho, é o próprio Deus, ou seja, o próprio Filho de Deus, aquele que em autoridade e essência do mesmo Pai fala e revela. E a palavra final de Deus para todos nós. Ok, deixa eu
justificar uma expressão que eu usei nos meus cursos e no meu livro, que ele falou aí, o Macena falou, sobre operação concursiva, concursos e a ideia de cooperação, onde Deus age e o homem age. Em suma, o homem age porque Deus age. Então, um exemplo apenas para vocês entenderem. A maior parte dos livros do Antigo Testamento, chamados livros históricos, eles foram escritos por homens que não receberam revelação de Deus por teofania, isto é, Deus não tomou forma e apareceu a eles. Deus não falou em sonhos a eles, Deus não falou em visões a eles. No entanto, o resultado daquilo que eles escreveram, nós entendemos como sendo revelação divina, autoritativa, normativa. Como é que eles fizeram isso? Sem receber por sonhos e por visões a revelação divina e sem ter contato presencial com Deus, que é o caso da teofania. Lucas, se você puder abrir o seu texto da Escritura em Lucas, você vê que Lucas faz uma espécie de pesquisa. E ele usa uma expressão muito interessante. Ele usa na expressão fontes orais e fontes escritas para registrar as coisas que ele ouviu de testemunhas oculares e de escritos já havidos na época em que ele escreveu. Escuta lá. Visto que muitos houve, capítulo 1, versos 1 a 4, que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Isto é, quando Lucas escreveu, já havia vários escritos. A gente chama isso de fontes escritas, nas quais ele pesquisou. E conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, né? Então, testemunhas oculares. E provavelmente Lucas foi a Maria. Se o Zé não tivesse morrido, ele foi ao Zé, o pai legal de Jesus, não é? Ele foi aos apóstolos que tinham estado com Jesus, aí são chamados ministros da palavra. Quer dizer, pessoas que haviam visto e ouvido presencialmente Jesus. Então, ele consultou fontes orais e fontes escritas para escrever. E ele falou assim, e igualmente a mim, o Teófilo, me pareceu bem depois de acurada investigação, não é? De tudo desde sua origem. Dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, isso é chamada operação concursiva. Deus trabalhou com e através da personalidade dos escritores, de tal forma que o produto final não é palavra de homem, mas é palavra de Deus com a autoridade de Deus. Assim foram escritos Samuel, Reis, Crônicas, Salmos, Provérbios, etc. A maior parte dos livros do Antigo Testamento. E alguns, como Lucas e Atos, por exemplo, foram escritos através deste modo de revelação chamado operação concursiva. Ou seja, onde o homem pesquisa, mas por trás da pesquisa humana está uma superintendência divina, de modo que o resultado é verdade infalível de Deus. Ok. E essa, então, é a nossa doutrina da inspiração das Escrituras, né? Então, esse é o resultado que nós hoje temos. Então, voltando lá em Hebreus, né, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Muita coisa interessante, né? Por exemplo, a gente tem registrado na Escritura que Deus falou com Adão, né? Mas a gente... o registro da revelação da conversa de Deus com Adão aconteceu muito tempo depois. E registrado numa língua que nem existia na época de Adão, que é a língua hebraica, né? Que é o que nos chega hoje como revelação.
né? Então a gente precisa lembrar, né, que no processo de Deus nos trazer a Escritura, de Deus nos trazer a palavra, ele usou de muitas coisas, ele usou da inspiração, né? Ele usou desse método, dessa maneira que a Dr. Eber acabou de falar a respeito. Deus usou da sua providência na preservação, né? Imagina se Deus não tivesse preservado, isso tinha se perdido, isso tinha sumido na história, né? Ninguém ia ter acesso a nada disso. Esse assunto vai longe, mano. Vai longe, com certeza, né? Como Deus foi preservando a sua revelação a determinados personagens históricos. Como é que a gente sabe, por exemplo, a história de Abraão, né? Aquela história chegou a aquele que registrou a história, Moisés, né? De alguma maneira. Então, tudo isso fontes orais. Né? Eu tenho uma diferença aí, viu, chefe? Eu acredito que foram fontes escritas e não orais, por causa do formato do livro de Gênesis. O formato do livro de Gênesis, que Moisés não assina em lugar nenhum, né? É um formato de uma obra escrita e não oral. Então, a formação do cânon, né, do Antigo Testamento, ela é cheia de beleza, cheia de mistério, não há de se negar isso, né? Mas ela é cheia de certezas também. A maneira como Deus fez todas essas coisas chegarem ao seu povo para mostrar, para falar da sua própria vontade, não é? Uma pergunta aqui, que não está no nosso script, vai. Quando Jesus falou a Pedro, lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde, bem-aventurados é essa Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Essa expressão que Jesus usou ali, meu Pai que te revelou, o que está implícito aí nessa ideia, nesse conceito? Vai, Manzeno. Primeiro. Isso é uma confissão. Ali o gênero literário, ou a forma literária que a gente analisa aquele texto é a forma de confissão. Então, quando Pedro faz essa confissão, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ele é que ele só pôde fazer essa confissão por causa da operação do Espírito Santo no coração dele. Ou seja, de fato, um processo de iluminação do coração de Pedro, e aí entra no gênero literário de confissão. Eu não entendo muito de gênero literário, não é a minha praia, né? Mas eu creio que o que Pedro falou, ele falou por causa de uma ação divina por detrás dele. Você não viu isso de homem nenhum. Não foi carne, nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Só houve uma comunicação. Eu não digo através de sonhos e nem de visões, mas uma convicção que apareceu na alma dele, vinda do próprio Deus, que fez-lo confessar isto. Assim como outras confissões aconteceram no Novo Testamento. Mas veja bem, diga lá. Por exemplo, quando Jesus apareceu a Tomé, ele fala, Senhor meu e Deus meu. É o mesmo tipo de confissão, embora não haja a mesma frase logo depois, é o mesmo tipo de operação divina que fez com que ele reconhecesse quem, de fato, Jesus Cristo é. Eu não sei se a gente chamaria tecnicamente de revelação, mas a confirmação de uma verdade já ensinada na Escritura Sagrada. Isso. Então, é esse ponto que eu queria destacar aqui, né? A confissão de Pedro é que Jesus é o Cristo. Ora, a revelação a respeito do Machia no Antigo Testamento estava lá o tempo inteiro. Agora, Pedro, vendo Jesus agir e
observando o ensino que ele teve, parco que tivesse sido a respeito da Escritura anteriormente, como um judeu na sinagoga, agora ele consegue associar essas duas coisas, isso que a gente chama da iluminação do Espírito Santo. Ou seja, muita gente viu Jesus Cristo e muita gente leu a Escritura, os próprios sábios e mestres da lei leram tudo isso, tiveram contato com Jesus e não enxergaram nada. Então, existe esse lado, obviamente, né, que é obra do Espírito Santo, subjetiva, nos fazendo entender a verdade de Deus anteriormente revelada na própria Escritura, na própria palavra, né? Lá Jesus pergunta: quem o povo diz ser o Filho do Homem? E essa é uma expressão tipicamente messiânica que Jesus retira do livro do profeta Daniel e aplica a si mesmo. E eles entendem isso, né? O Pedro ali entende isso. Não significa que ele entendeu completamente, porque imediatamente depois ele foi repreendido pelo Senhor, dizendo: arreda de mim, Satanás, vai para trás, capeta. Porque Pedro ali, ao negar a necessidade do sacrifício, ele também serve ao propósito de um outro, né? Mas é muito interessante, né, a gente poder sentar, debater, estudar isso, né? Tudo isso é importante e necessário. Então, eu quero aproveitar esse momentinho aqui para dizer que você pode estudar sobre a doutrina da revelação num curso com nossos professores aqui no CPAJ. Nós temos um programa de educação à distância aqui no CPAJ, o nosso EAD, que tem cursos de teologia sistemática e tem um curso de teologia da revelação. E também teologia bíblica, teologia aplicada, missiologia. E agora, atenção, novidade, vou fazer uma revelação aqui agora, hein? Ano que vem, nós vamos ter curso de exposição, tá? De exposição bíblica no nosso EAD. Fique de olho nas nossas mídias para você saber mais a respeito dos novos programas ou das linhas de estudo que o CPAJ vai abrir para o ano de 2022. Fica atento, porque vem novidade por aí, tá bom? Muito bem. Mauro, mas voltando ao assunto, diga lá. Se você for estudar conosco aqui, o fato de você estudar conosco não é garantia de que você vai ter a mesma compreensão que Pedro teve ou outro qualquer. À medida que nós estudamos a Escritura, e todos nós que somos ministros da palavra, sendo ordenados ou não ordenados, ganhando ordenado ou não, o dever é estudar e pedir graça divina para que os lampejos de Deus apareçam em nossa alma e nós reconheçamos, primeiro, a autoridade da Escritura. E então, conhecendo a autoridade da Escritura, nós vamos conhecer quem Jesus Cristo realmente é e assim por diante. Peçam a Deus, quando você estudar a Escritura, que Deus dê a você a luz que Ele tem dado a muitos no decorrer da história da Igreja Cristã. Eu acho tremendo, né, estudar lá em Lucas 24, quando os discípulos no caminho de Emaús e depois os próprios discípulos em Jerusalém, né, como é que Jesus expõe a escritura do Antigo Testamento, partindo, né, do cânon, da estrutura do cânon veterotestamentária, a Torá, o Neviim, o Kotevim, né, e como é que o texto lá de Lucas diz assim, quando Jesus expunha-lhes as escrituras, e eles passam a entender. Depois que eles entendem, eles comentam entre si assim, né? Não estava aquecido o nosso coração quando ele partiu. Ardia o coração. Ardia o coração, né? É óbvio que a gente precisa do Espírito Santo para a compreensão final
da Escritura efetiva e verdadeira. Aliás, tem alguém aí perguntando exatamente sobre isso, né? Uma tese levantada por Martin Buber e posteriormente defendida por Brunner, que a revelação só se dá de maneira efetiva ou verdadeira quando há presença de Deus, ou seja, Deus no processo da revelação não transmite informação apenas. Isso é guardianismo. Isso, exatamente. A gente entra aí para o campo da neo-ortodoxia, né? da teologia. Deus se revela. A revelação de Deus é a palavra de Deus conforme encontramos na Escritura, e é ela toda a Escritura. Agora, o que nós entendemos, não é? Aí sim é obra de Deus abrindo-nos os olhos para compreendê-la. Muito bom. Eu quero dizer que nós já fomos 40 minutos, ok? Nem começamos. Está na pergunta 3 já, vocês estão indo bem. Estão indo bem. Sistemáticos têm esse problema, né? São sistemáticos. Mas vamos lá. E o que falar de revelação hoje? Como é que a gente entende isso? Né? Você ouve muito pastor, até pastor sério, eu diria, dizendo assim, não, Deus me falou, Deus me disse. Não é? Que compreensão é essa? O que está acontecendo aí? Como é que a gente pode ser mais preciso no linguajar teológico para evitar problemas e entender? Deus ainda se revela hoje por esses meios de revelação usados por Deus anteriormente? Eu creio que o que alguns chamam de revelação, eu chamaria de iluminação. Então, Deus pode clarear a sua mente, e assim, você já estudou a Bíblia há muitos anos na igreja, lendo, etc, etc. Um dia a coisa está lá. Não é revelação, é Deus aclarando a sua mente sobre alguma coisa que você já tinha ouvido antes, tá? Então, porque o termo revelação tem que ser usado com muito cuidado. Por exemplo, aquele pastor que jogava o paletó, como é que é o nome dele mesmo? Deve ser o Benihim. Marcelo assistia muito, respondeu na hora. Então, olha, eu já fui para participar de eventos assim, abertos para o que ia acontecer. Lá sopraram, não conseguia cair de jeito nenhum, viu? Ele falou assim, eu gosto de palavras fresquinhas vindas do céu. Quer dizer, ele não se conformava a esta palavra antiga. Ele não se ajustava a isto, então ele tinha que ouvir coisas novas. Então, ele sempre falava, arrogando-se como sendo alguém a quem Deus falava diretamente. Esse é um mentiroso. Desculpe a minha franqueza. Este é alguém que quer controlar as pessoas, porque não tem algo tão fantástico como você chegar numa igreja e falar assim, o Senhor falou comigo. E quando se fala isso, todo mundo, uau, que homem especial, que homem maravilhoso. Deus fala com ele. Deus traz revelação do céu diretamente a ele. Isso é pretensão, isso é manipulação. Não vá atrás disso. Se você está numa igreja onde isso ensina, fuja disso. Por amor da verdade de Deus. Então, eu não creio que Deus se revela por teofania, que Deus se revela como se revelava aos profetas no Antigo Testamento e em alguns esporádicos do Novo Testamento, se bem que os apóstolos recebiam em visão e em sonhos também, porque os apóstolos são substitutivos ou substitutos dos profetas do Antigo Testamento. Deus não fala mais assim, porque tudo que é necessário para a redenção nossa já está revelado e registrado naquilo que chamamos de Escritura Sagrada, é a palavra normativa, autoritativa de Deus. Então, você, ouvinte, tenha cuidado com isso. Você vê que esses caras caem, tropeçam, vivem impiamente e são reconhecidos como sendo homens de Deus por causa do ensino que eles dizem tendo recebido do céu diretamente. Cuida com isso. Eu tenho 2 livros que eu escrevi sobre essa matéria. A série de livro é Eu Sou, o volume 4 e o volume 5. O volume 4 diz da
a respeito da falsificação da revelação verbal no Antigo Testamento. Tem textos fantásticos ali que você precisa conhecer. E outro é a falsificação, o 5º livro, da revelação verbal no Novo Testamento. É muito impressionante a tentativa que existe em igrejas contemporâneas de reviver o profetismo do Antigo Testamento. Dá muito mais ibope, dá muito mais popularidade a você do que você ficar camelando na Escritura, estudando cada dia a Escritura. É muito mais fácil dizer que você recebe do céu. E você engambela muito mais facilmente do que você estudar a Escritura para você ensinar cada semana, 2, 3 vezes por semana. Deus o ajude nisso. E já que o senhor citou, né, que o nome foi citado, né, existe um sobrinho do Benny Hinn, chamado Costi Hinn. Ele foi criado praticamente para dar continuidade aí a esse tipo de ministério, né? Mas podemos dizer, por assim dizer, né, ele conheceu a verdade, ele entendeu a Escritura e hoje ele escreve, ele prega, ele dá palestras, né, muito boas, mostrando como essa falsa ou essas falsas revelações, né, elas são muito presentes aí nesses no meio desses pregadores, né, que vivem dizendo Deus me disse, Deus me falou, Deus isso, Deus aquilo, coisas que obviamente não estão na palavra de Deus, e isso se torna extremamente prejudicial para a Igreja de Cristo e para o povo de Deus, não é? Alguma coisa, professor Marcena? Não, eu destacaria, apenas do ponto de vista histórico, né, que você tem o pentecostalismo de primeira onda, o dom de línguas é o grande fator, né, decisivo entre eles, mas já no pentecostalismo de segunda onda, a questão de dons miraculosos e revelações ganham muito mais corpo, né, entre eles. A terceira onda é aquilo que a gente convencionalmente conhece como a divisão de igrejas principais, ou mainlines, né, igrejas históricas, que se dividiram por conta da invasão do pentecostalismo nos anos 60, anos 70. Muitas igrejas aqui em Fortaleza passaram por isso, no Brasil, né, inteiro, igrejas passaram por isso. E o que alguns, não há muito consenso entre os sociólogos da religião em torno disso, como, por exemplo, Leomildo Silveira dos Campos e Ricardo Mariano, mas eles tentam colocar ali o neopentecostalismo como uma quarta onda, porque aí sim, aí tem revelações, né, tipo Rebeca Brau, aquela coisa toda daqueles livros, né, todas aquelas questões que foram, por um tempo, na década de 90, início dos anos 2000, uma coisa muito forte, muito efusiva. Agora, eu vi o bispo, o bispo Walter McAllister, naquele livro dele, Pentecostal e Reformado, se aproximar muito de um conceito daquilo que o Dr. Eber colocou aqui, né, que é a ideia de que quando se lê a Bíblia, então o pentecostal diz, Deus falou comigo, e é uma questão realmente de taxonomia, uma questão de semântica. Nós vamos entender isso por iluminação, vamos entender essa expressão como o clarear que Deus dá, o discernimento, sabedoria que Deus nos concede. Mas o pentecostal chama, Deus falou comigo, Deus, né, se revelou a mim. Agora, na declaração de fé das Assembleias de Deus, um documento para cerrar fileiras, né, devido ao avanço do calvinismo no meio pentecostal, eles colocaram um termo com respeito à revelação como algo privativo, né? A revelação, a profecia revelatória seria algo privativo, algo que o Espírito Santo fala diretamente o crente em uma determinada, né, situação. Eu já vi o John Hesselink, na época que eu fazia seminário, comentar, eu não sei precisar exatamente se isso é verdade ou não, que no comentário de Calvino, de Atos 16, quando diz passa a Macedônia e ajuda-nos, que ali Calvino entendia que em determinadas situações específicas da vida que não envolvesse doutrina, Deus poderia guiar. Então, é uma outra demanda semântica.
para encurtar, abreviar, o Robert Lithan, no texto dele, na teologia sistemática dele, ele faz questão de destacar que nós não precisamos mais de revelação nos dias de hoje, mas ele reconhece que há circunstâncias especiais, talvez, no campo missionário, onde essas coisas possam acontecer. Aí eu vou dar a minha opinião com respeito a essas questões. Eu acho que a confusão semântica, como o Dr. Heber pontuou aqui, e que sabedoria é algo que nós devemos, todo crente deve pedir a Deus. Quem deseja sabedoria, diz Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, conforme lemos a Escritura, o Senhor vai nos dando sabedoria para compreender, mas não é revelação. Revelação é outra coisa. Revelação é Deus falando de si mesmo, de forma geral ou especial, com um registro inspirado, segundo a Escritura Sagrada. E assim, essa questão da taxonomia, né, ela é importante de entendermos. A gente usa, né, procura usar com... Explica, Mauro, o que é taxonomia? A maneira, né, a maneira de classificar, né, e de usar a linguagem com precisão, né, e definir termos, né. Então, definir termos é muito importante. Então, a gente usa muito o termo iluminação, a gente ora pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender a Escritura. Mas existe um certo ponto em que existe uma latitude, vamos dizer assim. Eu costumo, antes do culto, desafiar as pessoas, né? A gente tem aquele famoso prelúdio, até hoje eu estou tentando entender o nome, esse nome, mas é aquele momento antes do culto em que a gente pede às pessoas, vamos orar, vamos nos preparar para o culto e etc. E eu costumo desafiar a igreja, e eu digo a eles, olha, vocês podem desafiar a Deus, ore a Deus pedindo que Ele te fale hoje pela palavra, e que Ele use todos os atos desse culto para trazer a sua verdade ao coração, né? Então, a gente canta um hino aqui na Igreja Presbiteriana Barra Funda, que é Fala, ó Deus. A gente pede para Deus nos falar, mas óbvio que dentro do contexto a gente está orando e pedindo a Deus que nos fale na Escritura, na palavra, pela iluminação do Espírito Santo. Mas aí a turma entende, fala, quer dizer, revela. Então, há de se ter um contexto, né, para cada uma dessas coisas, a fim de que não fique bagunçado aí, né, todo esse processo. Nós temos aqui muita gente entrando na nossa live, colegas de ministério, dando aí algumas dicas, respondendo algumas coisas. Pastor Alain René está dizendo que é o livro do Costi Hinn, se Deus quiser, em breve sairá pela Cultura Cristã, onde ele desmascara todo esse problema, essa questão do Benny Hinn, e aí você não vai precisar ficar lendo Bom Dia Espírito Santo mais, né? Pastor João Petrecelli está dando aí seu boa noite. Pastor Wellerson, nosso professor, dizendo, matando a saudade das aulas do doutor Heber, né? Que bom que vocês estão aí, colegas, muito bom recebê-los aqui conosco, né? Nessa noite na nossa live. Uma pessoa perguntou aqui o que dizer dessa questão de países fechados, onde a Bíblia não entra e etc., de pessoas que afirmam que Jesus lhes apareceu e eles se converteram. O que vocês falam desse tipo de revelação aí? Deixa eu começar com essa para tocar fogo aqui no debate, né? Mas veja só, existe hoje uma tentativa, né, da erudição pentecostal. Eu digo assim, erudição pentecostal partindo realmente da premissa de que são irmãos em Cristo, irmãos que, assim como nós, também desejam estudar a Escritura e se debruçam, né, sobre os textos gregos, se debruçam sobre pesquisas, sobre sistemáticas, sobre metodologias. E o Craig Keener, Craig Keener, acredito que é esse mesmo o nome dele,
ele procura articular por alguns volumes, a Vida Nova publicou, inclusive, alguns, que, embora os milagres revelacionais, as aparições, enfim, eles não tenham o poder de converter, mas eles são úteis quase que como de uma forma preparatória, né, para a recepção da mensagem, e eles ajudam na comunicação da mensagem. E aí o grande ato para tentar emplacar isso tem sido a teologia Lucas-Atos. Por que Lucas, então, é um documento prescritivo e Atos não pode ser um documento prescritivo, mas um documento narrativo, né? Tem sido essa a colocação. A minha dificuldade com essas articulações, eu espero ter sido, por conta da questão de tempo e correria, o máximo preciso com a declaração do Craig Keener, mas a minha grande dificuldade com esse tipo de versão é que quando a gente olha para os evangelhos, dar conta de Cristo e da sua revelação. E quando a gente olha para o livro de Atos, que é quando a igreja agora carrega, né, ou quando os apóstolos agora pregam essa mensagem na sinagoga ou em qualquer outros lugares onde o Espírito Santo lhes permite e lhes leva para pregar essa mensagem, a grande ênfase no final dos relatórios pontuais de Lucas e a palavra de Deus estava crescendo, ou seja, o foco sempre é a comunicação da palavra do Senhor. O foco não está nos milagres, o foco não está nas supostas aparições milagrosas. Então, assim, eu tendo, né, a ver essas declarações sobre aparições de comunicação de Cristo, visões em lugares onde o evangelho não é pregado e de conversões com base nisso, eu creio, eu tendo a ver um máximo de respeito aos carismáticos, como muito mais um anseio pela experiência do sobrenatural. A pregação, realmente, conversão, ela tem que se seguir a obra da pregação da palavra, que é o meio ordinário de Deus para a conversão dos pecadores. Além daqueles que alegam Cristo ter aparecido, tem uns que vão para o céu, outros que vão para o inferno. Quer dizer, a coisa é muito séria. Muito séria. Eu não nego que Deus possa fazer alguma coisa extraordinária. O problema é que o pessoal toma uma narrativa dessa, lá na China ou em outro lugar, que o Senhor apareceu porque não tinha testemunha, tal, é tornar isso normativo. É complicado isso. É fazer da experiência doutrina, né? Inverter a coisa. Eu prefiro ficar com a ideia de que sempre Deus age, e quando ele age, é através da pregação da sua palavra. E se Jesus Cristo apareceu, ele veio pregar a palavra, de qualquer forma. Mas eu, mesmo não querendo limitar o Deus na experiência humana, eu prefiro ficar olhando. Eu prefiro ser, não digo incrédulo, mas reticente às experiências que as pessoas têm contado de Jesus Cristo aparecer. E se isto é verdadeiro, é porque a igreja falhou em não levar o evangelho. Mas que é o evangelho que foi ordenado a ser pregado? É o evangelho. A escritura é muito simples, né? Em dizer a fé vem pelo ouvir da palavra, né? Da palavra de Cristo. E esse ouvir da palavra, ele é pela exposição da palavra. Paulo usa uma expressão interessante, né? Em Gálatas, quando ele diz, ele repreende os Gálatas, dizendo que eles estavam se desviando, né, da mensagem de Cristo e do Cristo diante do qual do qual seus o qual diante dos seus olhos havia sido exposto, né? E obviamente Paulo não está falando de uma aparição de Cristo, Paulo está falando de uma pregação de Cristo e que agora os olhos deles se desviam da
da verdade, né, de Cristo, e isso é uma derrota. E eu acredito que a igreja, né, ela vem sofrendo terrivelmente, porque os olhos se desviam da palavra, se desviam do Cristo crucificado, e aí a igreja sofre, né, erra, peca muitas vezes, né? É muito mais fácil, Mauro, você falar que você recebeu isso da parte de Deus direta, do que você ser um estudioso sério, sentar o traseiro no banco e estudar. Essas pessoas não têm familiaridade com a Escritura Sagrada. Não tem. E existe, né, essa imagem construída, né, de que estudo e e espiritualidade são contrárias, né? Aquela ultra falsa interpretação do texto de Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica, então você para de estudar porque você está fazendo mal, né? É o fim do absurdo, né? Mas vamos caminhar, gente, que já foi 1 hora de live e eu tenho mais coisas para fazer. Já foi 1 hora. E eu tenho mais uma novidade aqui para contar para o pessoal. Gente, esses que estão aí projetados na tela são os programas que o Andrew Jumper tem e que a gente chama de programas presenciais. Só que, escutem bem, vem novidade por aí, tá bom? Para 2022, nós vamos ter, dentre esses programas, alguns que vão operar de modo híbrido, online e presencial, e alguns que vão ter uma versão completamente online. Então, não adianta ainda você nem ligar lá no Andrew Jumper e perguntar, ou ir ao nosso site, porque não está publicado ainda, mas eu já estou adiantando para vocês que a gente vai abrir processos seletivos para cursos completamente online no Andrew Jumper. Então, aguarde a novidade, fique de olho nas mídias sociais, aqui nas nossas lives, porque em breve nós teremos uma especialização em educação cristã 100% online e o nosso Magister Divinitatis, uma versão 100% online. Nós queremos servir os pastores, líderes, professores e estudantes da teologia no Brasil e aqueles de língua portuguesa ao redor do mundo com esses programas, e estamos trabalhando duro, arduamente, para que eles possam ter essa versão online e mais gente possa estudar conosco. Então, a gente vai ter o Especialização em Educação Cristã, o MDiv, o RMI numa versão híbrida, e também vamos continuar com o processo seletivo aberto do nosso e-mail, Magister Artium, em Liderança Educacional Cristã, uma parceria com o Gordon College. Fica de olho nas mídias, em breve nós vamos falar mais a esse respeito. Muito bom, vamos aqui, eu vou ter que pular umas perguntas aqui, caros, porque já estouramos o nosso tempo aqui, bem estourado, né? Ô, chefe, não pula, não. O senhor faz outra live depois sobre teologia da revelação. Entendi. Não, isso cabe em várias, né? Se o chefe tem aí quantos volumes sobre isso, né? Mas vamos lá. O que a gente pode falar, então, dessa ideia de a Escritura ter a revelação ter um caráter progressivo? Fale um pouquinho aí a respeito. Eu vou falar da forma mais simples possível. Deus não revelou todas as coisas de uma só vez. Deus foi fazendo isso paulatinamente, de acordo com a necessidade humana, de acordo com a administração soberana dele, inclusive nisto. Uma maneira simples de dizer. Por exemplo, o que Abraão conheceu de Deus foi menos do que o que Moisés conheceu de Deus, que foi menos do que João Batista conheceu de Deus, que foi menos do que os apóstolos conheceram de Deus. Quer dizer, a revelação é progressiva.
ela parte do inferior para o superior, do incompleto para o mais completo. Há um monte, existe o que a gente chama de acúmulo de revelação. Hoje, por exemplo, eu sei, pelo estudo da Escritura, que está toda à minha disposição, mais do que profetas do Antigo Testamento, mais do que até apóstolos do Novo Testamento, porque eles não viram todas as coisas reveladas. Mais tarde é que os livros foram juntados e a igreja reconheceu, pela ação do Espírito Santo, que aquilo era o chamado cânon do Novo Testamento. Mas nós temos tudo registrado na Escritura. Então, Jesus Cristo é o máximo que pode ser revelador de Deus. O que os apóstolos que vieram depois de Jesus Cristo ensinaram, eles ensinaram porque Jesus Cristo revelou a eles. Jesus Cristo é o píncaro da revelação divina. Nesses últimos dias, disse o autor de Hebreus, Deus nos tem falado no Filho ou através do Filho. No decorrer da história, Deus foi dando pouco a pouco. Hoje, eu creio que ele não se revela mais, porque o que era necessário para a nossa redenção está completo. Talvez numa próxima pergunta para frente vai aparecer, e Deus nunca mais vai revelar mais nada? Depois se fala isso. Mas tem um caráter progressivo a revelação. Eu trato disso no meu terceiro livro, sobre a revelação verbal de Deus, e é um assunto muito importante. Colegas meus me ajudaram a trabalhar nesta matéria. Então, leiam, conheçam, há muita coisa boa que saber nesse aspecto da revelação progressiva. Eu só acrescentaria, doutor Mauro, como essa questão da progressividade da revelação, ela tem ajudado a fecundar os estudos bíblicos nos dias de hoje. A gente conhece, por exemplo, o dispensacionalismo da maneira tipo Cyrus Scofield, né? Que é aquele dispensacionalismo bem primitivo, bem primitivista mesmo, aquela coisa bem raiz. Depois você tem dispensacionalismo modificado, mas você hoje já tem uma versão do dispensacionalismo mais progressiva, entendendo a relação de continuidade e descontinuidade entre os testamentos em termos de significado e significante. Então, há um significado exclusivo, único para Israel, mas que, vamos assim dizer, na nova aliança, assume uma significação diferente. Nós, reformados, quando olhamos para essa história, para esse contexto narrativo da Escritura, para essa progressão narrativa da Escritura, a gente olha para os fatores criação, queda e redenção. O senhor, doutor Mauro, nos ajudou muito a entender melhor esses conceitos, né, de criação, queda e de redenção. Mas, claro, nós olhamos também para as tipologias, olhamos para as promessas, olhamos para as instituições. Agora mesmo, expondo o Levítico aqui na igreja do Cambeba, a todo tempo nós fazemos esse tipo de exercício doutrinário teológico, que é ver o papel do sacerdote, o sacrifício e como eles apontam para o Redentor. Então, a revelação progressiva ela tem muito a ver com isso, né? Através dos tipós, das tipologias, das profecias. Há um olhar para o passado, mas há um olhar para o futuro que aponta de forma exclusiva para a pessoa de Jesus Cristo, e aí cabe a nós, pregadores, com clareza, né, expor o Evangelho de Jesus. Muito bom. Eu gosto muito do conceito, do quádruplo conceito desenvolvido por Gerardus Voss, que é a revelação histórica, orgânica, progressiva e adaptável. Então, com esses 4 termos, ele tenta explicar todas essas relações, né? Tanto da revelação propriamente dita,
quanto da história, né, da redenção, o registro da história da redenção e a história da redenção continuada. É muito importante entender isso. Então, quando a gente fala de Bíblia, a Bíblia acabou, né? Não tenho mais nada a acrescentar à Bíblia. Mas a história da Bíblia não acabou. Ou seja, a própria Bíblia aponta o que viria, por exemplo, no fim das coisas, né? Nas últimas coisas. Então, aquilo já foi revelado, mas Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, ele deve ter algumas coisas a fazer, né? E, quiçá, dizer alguma coisa também. A gente não sabe, né? Mas uma coisa interessante, para quem nos ouve aí, que eu gosto de enfatizar, é que a história da redenção não acabou. Jesus Cristo morreu lá no século I e ele completou toda a ação necessária para que a redenção acontecesse. Mas eu fui salvo no século XX. E eu sou parte da história da redenção. Hebreus, capítulo 11, tem a galeria da fé dos crentes do Antigo Testamento, mas aqueles que perseverarem em qualquer época, em qualquer tempo, estarão no livro da vida, ou estão no livro da vida do Senhor, eles são parte da história da redenção. Tem gente sendo salva. E quando alguém hoje prega o evangelho e alguém se converte, é a ação de Deus pelo Espírito Santo, sim, iluminando ou revelando para que essa pessoa conheça a glória de Deus na face de Cristo, não é o que Paulo vai dizer lá em Coríntios, né? Ou seja, alguém passa a ver a verdade, começa com a Escritura, isso é trabalhado pelo Espírito Santo na vida das pessoas, né? É muito interessante entender, né, que a revelação escriturística, ela foi finalizada, ela foi progressiva, sim, ela cresceu, ela foi feita até em camadas, né, ou como uma árvore orgânica, mas a história da redenção continua, né? Isso é uma coisa bonita do crente entender, que quando, por exemplo, você vai lá na igreja adorar a Deus, você está dando um testemunho da redenção que Cristo realizou e continua a realizar no mundo hoje. Então, acho que a gente já entrou na próxima pergunta, né? Então, a revelação já está absolutamente encerrada ou continuará? Eu diria que, no que respeita à redenção nossa, que Deus diz que foi feito, foi consumado, é o dia D. Mas tem o dia V, o V-Day, que é o dia último, onde a consumação da redenção no dia final se dará. Tá? Então, eu diria que, para propósitos redentores, não há mais revelação. Agora, eu afirmaria com toda a convicção do meu coração que quando vier o último dia e que é o começo do dia eterno, definitivo, no novo céu e nova terra, nós vamos ter coisas que nós não conhecemos, coisas que Deus não mostrou a nós, mas que Ele vai mostrar. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, diz assim: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha agora, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, lá na frente, quando o último dia acontecer, que é o início de uma nova era, novos céus e nova terra, então nós vamos ver a manifestação plena em séculos vindouros da graça de Deus em nós, no dia da ressurreição e no dia da transformação. Mas haverá, no meu entendimento, continuidade de revelação com respeito às obras da criação. Se a doutrina mais odiada hoje entre os homens é a da criação. A doutrina da salvação, ela nunca é questionada, ninguém briga por ela na escola, nas universidades.
mas a criação é resistida fortemente. E Deus vai dar a nós outros a glória da sua criação. Deus vai mostrar-nos. Jesus disse, Pai, uma coisa eu te peço, que estejam comigo os que me deste, para que eles vejam a minha glória. Eu costumo entender esse verso como Jesus Cristo mostrando a glória da sua redenção. A glória de Deus está na criação. Nós vemos assim por espelho, muito anuviadamente. Mas nós vamos ver escancarada a glória da criação quando Deus nos levar para consigo e nos colocar nesta terra renovada, não é? Nós vamos conhecer a respeito da nossa glorificação. Por exemplo, a Bíblia fala do corpo da sua glória. Nós não temos ideia o que isso significa. Nós vamos conhecer sobre a redenção. Imagine, você não consegue nem imaginar o que significa um corpo sem corrupção, uma alma sem corrupção. Deus vai mostrar-nos experimentalmente o que isso significa. Ele vai esfregar na cara nossa a suprema riqueza da sua glória que ele vai colocar em nós, não é? Então, eu podia falar um monte, por exemplo, sobre a nossa redenção, que já temos o necessário para que a redenção aconteça, mas a nossa redenção será mostrada ainda com mais força. Por exemplo, Paulo fala, agora vemos como por espelho, obscuramente, então veremos a coisa face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Há muita coisa que nós vamos ver da redenção nossa. Vamos conhecer mais sobre o próprio Deus. A Bíblia fala que conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. É um troço que não vai parar eternidade afora. Haverá continuidade de revelação sobre o próprio Senhor Jesus. O que você sabe de Jesus Cristo experimentalmente é muito pouco em relação àquilo que você vai conhecer. Deus vai dar-nos ideias fantásticas ou experiências fantásticas com o Senhor. As obras da providência. Gente, é tanta coisa. E eu tenho essas coisas escritas nesse livro aqui, ó. O Paraíso Comparado, que é a última da série minha sobre o paraíso. Nós vamos ver coisas inimagináveis. Nós vamos ver a enormidade da criação. Essa é a glória de Cristo que ele quer mostrar para nós. Eu não sei como é que ele vai fazer isso, mas nós vamos penetrar as honduras, as funduras da obra da criação de Deus e nós vamos glorificar o seu nome como nunca fizemos aqui neste mundo. E há muito mais que falar, mas o tempo meu está fechado. Eu só queria destacar o aspecto pastoral dessa fala de Paulo que o Dr. Heber trouxe. E agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como também sou conhecido. Hoje a gente pode assim dizer que há uma grande bolsa de estudos, ou assim, um grande interesse, né, de estudos desse grande bloco que é 1 Coríntios 11 a 14, em vários sentidos, né, compreensão do dom de línguas, compreensão do que Paulo quer dizer acerca de profecia, e aí especificamente nessa questão de profecia, a gente tem aquela interpretação clássica do Palmer Robertson, melhor dizendo, no tocante ao cessamento total, né, de qualquer revelação, e que dom de línguas ali tinha a ver com esse aspecto revelacional, também, então, houve o cessamento desse processo. Aí você já vê o D.A. Carson já com uma percepção diferente, com respeito a esse assunto, analisando mesmo o texto com outras ferramentas, e a própria noção de profecia. Você vê o Wayne Grudem, por exemplo, olhar para esse texto e falar de profecia falível, não só nesse texto, mas em outros textos, relato de Ágapo, enfim, e outros textos em Atos. No entanto, né, eu creio que nessa passagem, quando Paulo diz conhecerei como eu também sou conhecido, ele está chamando a igreja à humildade. Assim, olha, vocês não respeitaram a tradição da ceia, vocês respeitaram uma tradição com respeito às mulheres serem submissas,
mas não respeitaram a tradição da ceia. Vocês não têm ordem quando vão ouvir a profecia, que é a edificação, o ensino da palavra de Deus. Então, quando eu vejo esse 1 Coríntios 13 ali, no meio dessa confusão toda, eu penso da seguinte maneira: ali é o coração pastoral, né, de Paulo, chamando a atenção, né, amem uns aos outros e sejam humildes, porque vocês não sabem de tudo, vocês precisam aprender, e um dia vocês vão conhecer da mesma forma como também vocês são conhecidos. Ou seja, não sejam arrogantes, né? Sempre haverá espaço para a gente aprender. Muito bom, gente. Nosso prazo esgotou-se. A gente vai terminar aqui agora com algumas indicações bibliográficas, tá? Elas vão ficar rodando um pouquinho aqui. E eu peço que os colegas, por favor, deem algum destaque em algum desses livros para nossa audiência, para alguém que queira comprar, adquirir um livro. Qual o livro? Marcena, você vai ter mais liberdade para fazer essa indicação aí. Indique aí. Quero saber mais sobre revelação. Qual livro? Você está sem microfone, Marcena. Pronto. É o costume aqui da etiqueta das lives aqui. A gente desliga o microfone. Mas, assim, o livro de Dr. Heber, Eu Sou, a série dele, sem dúvida, é a mais completa com respeito ao assunto. Eu fiz a indicação de outros textos, mas, sem dúvida, se você pensar em adquirir, é o texto de Dr. Heber. O mais completo, o mais acessível, é o que mastiga o assunto. Assim, para quem já leu a coisa mais pesada e pega de Dr. Heber, aí faz o mapa mental, né? Por isso que eu digo, ajuda muito, porque você monta o mapa mental. E para quem está começando, é o desafio para estudar mais o assunto, especializar, focar em um determinado ponto. Aí vem estudar no Andrew Jumper, aí especializa. Tá certo. Chefe, além do seu livro, que é o principal indicado aqui, alguma outra indicação, algum outro livro que o senhor gostaria de dizer, olha, esse aqui é um bom livro para você comprar, para fortalecer aí a sua biblioteca? Olha, eu estou tentando lembrar um que a Cultura Cristã publicou, mas eu esqueci o nome do autor. A minha cabeça já não está funcionando perfeitamente. Se não me engano, ele tem o livro sobre Deus, o conhecimento de Deus, não é o Packer, é outro escritor. Eu li, é muito bom. Desculpe-me eu falhar nesta hora. Eu esqueci o nome dele. Eu fico devendo para vocês. Estamos na dívida. Muito bem, gente. Então, essas são algumas indicações, elas estão rodando aí na barrinha embaixo da nossa transmissão aqui. Você pode lê-las, né? E eu, então, gostaria de fazer aqui umas últimas lembranças para você que está conosco. Lembre-se aí, eu falei sobre processos seletivos, tá? A gente vai ter ainda mais processo seletivo para novas modalidades de curso, para você vir estudar conosco no Andrew Jumper em 2022, no ano que vem. Nos cursos de EAD, você pode se inscrever e fazer o próximo módulo que for disponibilizado aí na nossa plataforma, tá bom? Mas fique atento às mídias, porque a gente vai trazer novos cursos para 2022 e você vai poder ser nosso aluno aqui no CPAJ. Colegas, deem aí a sua palavra de despedida para o pessoal, o seu tchau aí nesse momento. A minha palavra aos ouvintes, aos viewers, né, é que vocês metam a cara no livro. Primeiro no livro sagrado.
depois em livros que possam ajudar você a entender o livro sagrado. Usem boas regras hermenêuticas e sejam ensinando formalmente ou não na igreja, sejam bons ministros de Cristo Jesus, porque a igreja precisa de gente que ensine com fidelidade a Escritura. Deus os abençoe. Muito bom. Bem, eu gostaria de lembrar aqui o parágrafo 7º do capítulo 1 da nossa Confissão de Fé, que diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser logicamente e claramente deduzido dela. Eu gostaria de deixar essa lembrança desse nosso padrão subordinado, o padrão de Westminster, a confissão, lembrando e desafiando os colegas, os pregadores, os estudiosos da Escritura, a, de fato, mergulharem nessa verdade. Tudo que precisamos está na Escritura Sagrada. Todo conhecimento, essa foi uma das primeiras lições que eu aprendi no Jumper, com o reverendo Mauro. Todo conhecimento de Deus redunda em doxologia. Então, tudo é para a glória do Senhor, tudo é para a honra do Senhor, tudo que precisamos saber para a salvação, para confiar em Deus e também para a nossa vida, critério de justiça, ética, relacionamentos, aconselhamento, tudo nós temos a partir da Escritura Sagrada. Que Deus seja louvado por tudo isso. Muito bem. O pessoal aí no chat, né, está perguntando se o livro que o senhor teria lido, chefe, é o livro do Peter Jensen, A Doutrina da Revelação. Não é esse. Ou o Conhecimento de Deus. É a Doutrina do Conhecimento de Deus, do John Frame. John Frame. Isso aí. Pronto. É isso aí. Pronto. Então é isso aí. Muito bom, gente. Foi um prazer ter estado com vocês dois, colegas. Muito obrigado aí pela presença, pelo bate-papo, pela conversa, né, pelo crescimento aqui nesse tema que é tão importante, nesse mundo evangélico aí, confuso, não sabe o que é revelação, não sabe o que é iluminação, confunde as coisas, e muitos, né, prontos aí a serem enganados. Tem muita gente que diz assim que presbiterianos são frios ou conservadores são frios, né? Não existe maior engano do que esse, de pensar que nós suprimimos as emoções que porventura possamos ter. Agora, deixa eu dizer uma coisa, o que tem que trazer calor à sua mente, ardor ao seu coração, é a palavra de Deus, e não manipulação humana, não discursos humanos, mas o conhecimento da Santa e Sagrada Escritura. Querido, se isso fizer o seu coração aquecer, não há quem possa fazer você parar de falar da verdade de Cristo. Então, estude a Escritura, apegue-se à Escritura, ame a Escritura. Pastor, exponha a Escritura, você não precisa inventar nada. Está na Bíblia, está na Palavra de Deus. No culto, você não precisa inventar moda. Pregue a Escritura, cante a Escritura, ore a Escritura, e você tem nela toda a base para a adoração viva e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vai fazer com que você, com que a sua igreja não só seja adoradora, mas a adoração vai levar a missão, evangelização e a todo tipo de ação no corpo de Cristo, que vai abençoar o mundo no qual vivemos, abençoando os irmãos que estão à nossa volta. Uma boa noite para você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E na quarta-feira nós temos a nossa devocional, sempre às 9 horas da manhã,
e na próxima segunda-feira, Andrew Jumper Live. Um grande abraço e uma boa noite. Amém.